Olá, meus amigos, vamos agora começar mais uma de nossas aulas. Essa semana eu tinha programado o tema que era em relação à questão das personalidades de sucesso que tiveram momentos de superação, ou seja, eles não estavam preparados para chegar onde chegaram e muitas vezes nem sonhavam e que isso poderia estar acontecendo, ou seja, porque a precariedade da vida deles era muito grande, não só física e muitas vezes social. Mas eu andei lendo alguns artigos essa semana e um dos temas que eu estava querendo propor, que está dentro do nosso programa, seria a questão do tempo, de como organizar o tempo. Daí eu comecei a olhar alguns artigos que vieram para mim e um deles falava com relação a algo que vocês vão ficar um pouco bravos, alguns alunos, que é com relação aos dispositivos de smartphone, que seria no caso o que nós temos hoje, que não é mais celular, que são pequenos computadores. Quando eu falo em smartphone, que eu estou até usando um que está filmando essa aula, é um dispositivo muito potente que trouxe bastantes benefícios. No caso, os computadores eles já estão no nosso meio há muito tempo. O que aconteceu com o smartphone foi que reduziu o próprio tamanho do computador e ele pôde ficar no seu bolso e não só no seu bolso. Ficou cada vez mais presente na sua mão. E nós sabemos que a própria organização da própria sociedade capitalista está sempre procurando formas de obter lucro. E uma das coisas que ela procurou foi criar programas, que seriam no caso os aplicativos, para se colocar dentro do celular. E o objetivo desses aplicativos era fazer com que as pessoas ficassem cada vez mais tempo conectadas. Então eu sempre falo às vezes para os alunos assim, por que no caso se criou o Facebook? Eles falam assim, foi para se comunicar. Não foi nada. Criou para as pessoas ficarem plugadas e depois inserir propaganda e vender as coisas lá dentro. Como por exemplo o próprio Google. Ele foi feito com essa finalidade. Certo? Poderia até explicar em maior consistência sobre toda a estrutura que é, no caso, as próprias buscas dentro do próprio Google. Só que eu não vou fazer porque o nosso tempo é curto, tá? Mas, no caso, eu quero dizer o seguinte, que, no caso, o smartphone, ele virou na nossa sociedade como o novo cigarro. No sentido de um vício. Vocês vão falar, mas cigarro não mata. Smartphone mata. Smartphone mata. Provoca acidente do trânsito, provoca atropelamento, certo? Um smartphone acaba matando sim, porque as pessoas acabam ficando distraídas. Smartphone, ele destrói casamentos. O smartphone, ele provoca que as pessoas percam o próprio emprego. Então, no caso, o smartphone, ele é maléfico sim. Daí vocês vão falar, mas sempre é maléfico? Não, quando ele é mal usado. Quando, no caso, a pessoa começa a perder o próprio controle do seu uso. Bom, hoje nós temos 4 bilhões de pessoas que têm, no caso, um smartphone. E essas pessoas tiram mais de 200 vezes por dia. Quando tira, tá? E, no caso, para que se aliasse essa tecnologia com a questão do próprio consumo, se teve estratégicas da própria psicologia, da neurologia, para transformar num objeto viciante. Alguns tempos atrás tinha uma propaganda da Vivo que eles incentivavam você a comprar o dispositivo que você podia levar a internet para a praia. Eu achei uma coisa sem sentido nenhum. Porque você vai na praia e você já tem outros tipos de atração que não são necessárias que você use um dispositivo celular. Então, a própria indústria, ela procura a cada vez mais criar mecanismos para que você fique mais dependente.
Porque daí os caras estão vendendo não só o aparelhinho lá, tá? O Motorola, iPhone, o Diaba 4. Eles estão vendendo também o quê? Os próprios aplicativos. Eles estão vendendo também outros produtos que são inseridos na propaganda do próprio smartphone. E hoje, no caso do smartphone, os próprios dispositivos, eles sabem até onde você está indo. Então eles sabem mais ou menos que você, por exemplo, consome, por exemplo, muita banana. Você é um viciado em banana, você come banana o tempo todo. Daí eles sabem por quê? Porque você volta e meia, você pega lá o aparelhinho, onde eu acho banana. Daí você vai lá e procura uma banana. Daí de repente, você está saindo de sua casa, você entra no seu carro, com o seu smartphone na mão. Daí você está chegando perto de um local onde existem uma quantidade grande de lojas de banana. Daí, automaticamente, muitas vezes, uma mensagem já te alertando das lojas de banana. De uma maneira, muitas vezes, muito sutil. Então, você percebe que existe toda uma estrutura que faz com que você fique o quê? Ultramente conectado. Daí você fala, isso é bom? Nem sempre. Tá? E o que eu quero colocar hoje é o quanto nós muitas vezes deixamos de fazer outras coisas por ficar com o smartphone na mão. Hoje, olhando um pouco pelo lado do cigarro, que nem há uns tempos atrás, fumar era normal. Eu mesmo fumei muito, tá? Fumei em sala de aula, era comum fumar. Eu fiz, no caso, no ensino médio, fumava em sala de aula, depois da faculdade eu fumava em sala de aula, nos bares você fumava, só não fumava acho que dentro de igreja e hospital. O hospital também, muitos fumavam também, viu? Alguns locais era permitido o próprio fumo. Então era algo assim, que era normal. Então as pessoas acendiam o primeiro cigarro logo ao acordar, daí repetiu dezenas de vezes esse gesto durante o dia. Eu lembro quando eu trabalhava no escritório, tinha um cinzeirinho na frente da minha mesa, ficava fumando lá. Restaurante, você acabava de almoçar e já ia lá. Depois, muitas vezes você ia no médico, você ficava na sala de espera e... No avião, você estava nervoso dentro do avião. O avião ele separava, tinha uma parte de fumante, que era a parte de trás, e de não fumante, que era na frente. Agora você imagina que o negócio não ia para tudo que era lado. Tinha gente que até fumava tomando banho. Era uma coisa assim, na cama. Uma vez meu avô, ele acordou, porque ele acordava à noite para fumar. Ele acordava à noite, fumava. Daí ele acordou que estava uma fumaceira, só que a fumaceira é porque tinha deixado comida no fogo. E ele achando que tinha derrubado o cigarro na cama. Então era algo assim, tranquilo, que ninguém ficava sem. Então, no caso, você ia comprar cigarro com meus avós, você comprava na padaria, em qualquer lugar. E no caso, por exemplo, eu mesmo, sabe quando que idade eu fui experimentar um cigarro? Eu tinha 6 anos, eu perguntei pro meu avô que gosto que tinha, ele enfiou o cigarro na minha boca, tá? Tá certo que na época eu não gostei, só que depois de alguns anos, depois de 11 não, 9 anos depois, eu já tava com um cigarro na boca. Tá? Então era algo assim, muito comum em filmes e tal, era sinônimo de status. Tá? Tinha até um anúncio nos Estados Unidos que falava assim, que os médicos preferem Camel. Então tinha jogador de futebol fazia propaganda de cigarro, era algo assim que era muito comum. Tá? E com o tempo, isso foi paulatinamente acabando devido que aos males que o cigarro e o próprio vício do cigarro traz para as próprias pessoas. Agora, nós vamos perceber que hoje o próprio smartphone ele acaba muitas vezes o quê? Sendo nocivo. Sendo nocivo, escravizando muitas vezes as pessoas que deixam muitas vezes de compartilhar momentos em família, que deixam muitas vezes de ler livro, de ver filme.
Eu já vi pessoas dentro do cinema mexendo no celular, em shows. O cara paga lá 300, 400 pau no show e o cara mexendo no celular no show, porque ele estava querendo tirar uma foto e compartilhar aquela foto. Teve até um vocalista de uma banda americana que veio no Brasil, que ele ficou abobado e ele disse o seguinte, que paulista assiste show pelo celular. O cara paga lá 700 pau para ficar numa pista VIP e fica com a tela filmando. Coisa mais idiota que se tem, porque você tá com todo um palco aberto ali e você olhando para a própria tela. Então, a questão do virtual acaba o que? Sobrepondo. E eu não estou nem dizendo com relação a isso, estou dizendo no caso que o vício faz com que a pessoa perca o momento, né? Ele está perdendo muitas vezes aquele show porque ele tem mais necessidade o quê? De gravar. E que muitas vezes ele vai estar vendo essa gravação posteriormente, tá? Então, como eu disse, 4 bilhões de pessoas, ou seja, quase 52% da população global tem um celular, tá? E pega em média 221 vezes, tá? O número de toques está na faixa, mais ou menos, uma empresa que fez a pesquisa, de 2.600 vezes a pessoa fica tocando na própria tela. Ou seja, ela vive grudada no seu aparelho. Então, isso que eu estou querendo estar colocando para vocês, para se policiar muitas vezes no próprio uso. Eu vou falar uma coisa assim, dessa questão do policiar, que às vezes, por exemplo, até na minha casa dá muita discussão disso daí, né? Às vezes meu filho fala, mas também você está mexendo. Só que a questão que nós temos que ver, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo, muitas vezes, mexendo no aparelho no momento adequado? Essa que é o X da questão. Olha, tem várias pessoas, se vocês forem observar, até eu mesmo já me caí nisso daí, que você, pela sua própria ansiedade, você não para, por exemplo, de olhar a rede social. Eu, no caso, por exemplo, o WhatsApp eu não gosto, nunca gostei, e acabei, no caso, acabo usando assim para me comunicar, mas eu não fico, por assim, dentro de grupos e coisas do gênero, como algumas pessoas ficam. Tanto que às vezes o sujeito me coloca em grupo e começa a ver muita mensagem, eu até cancelo, até saio. Mas muitas vezes a pessoa fica o tempo todo ali, olhando, ver se vem mensagem ou não. Ela fica lá no Facebook vendo se alguém postou alguma coisa nova. Instagram, eu nem conheço também direito Instagram também, eu sou meio ruim nessa parte aí. Então, você muitas vezes fica lá olhando, pega a linha e fica lá. E sendo que não tem quase nada para ver mais. Você vai lá muitas vezes, tenta qualquer hora calcular quantas postagens novas você vai ter de importância a cada vez que você abre o próprio Facebook. O que eu estou querendo chegar, onde eu estou querendo chegar, é o seguinte: você pode abrir, só que procura se policiar e não tem aquela ansiedade de ficar olhando o tempo todo. Cria mais ou menos um ritmo de uso, ou até mesmo olhar muitas vezes situações que são propositais, que são necessárias, em situações que você não tem mais nada que você possa fazer. Como eu estava dizendo, você está lá, por exemplo, num restaurante com seus amigos, seus familiares, e você tem o quê? Que comer. Você pode conversar. Então você não precisa mexer no próprio dispositivo. Você está, como eu disse, no cinema, não tem que mexer. Só que quando nós vemos que a pessoa está dentro de um cinema e está mexendo no celular, é que o negócio está virando viciante. Porque está lá por uma outra atração que não seja aquilo ali. Daí ele vai falar, ai, mas a minha mãe vai mandar mensagem. Ai, eu preciso falar pro meu namorado que eu tô saindo. Só que você não precisa mandar isso o tempo todo. Como eu vejo às vezes, por exemplo, na rua, no metrô, principalmente, a pessoa entra e já começa a escrever. Você entra primeiro, você pode cair no vão da plataforma. Quando eu disse que no caso ele mata também, ele mata nesse sentido. Das pessoas o quê? Se distraírem demais e provocarem o quê? Acidentes. Então,
isso que eu estou querendo colocar, que o próprio celular, o próprio smartphone, ele foi, no caso, feito e está sendo incorporado de uma maneira desleal e que eles procuram, sem um pingo de ética, fazer com que você cada vez mais fique dependente do próprio dispositivo. E o que vai acarretando isso daí? Um problema o quê? A nível social. Pessoas que ficam dependentes do aparelho, que deixam muitas vezes de estar fazendo seus planos, fazendo seus passeios e ficam o tempo todo simplesmente mexendo no aparelho. E se ela parar e analisar, ela não precisava ter feito nem metade daquilo que ela fez naquele momento. A internet é a maior máquina de persuasão e vício construída. Isso que disse foi, no caso, um programador, tá? Muito famoso até, da região do Vale dos Silícios. Ele em 2006 inventou que viria a se tornar um dos elementos mais fundamentais e viciantes dos smartphones, que seria a rolagem infinita, que sabe quando você vai descendo pela tela e o conteúdo nunca termina, vai aparecendo mais, trata-se do que da rolagem infinita, que torna mais prático o uso do próprio smartphone, mas também mexe o que? Com a sua cabeça. Se você não dá tempo para o seu cérebro acompanhar os seus impulsos, ele simplesmente continua rolando para baixo. Então, muitas das coisas são criadas apenas com a finalidade de se obter, muitas vezes, lucro, e se esquece muitas vezes dos problemas que isso vão estar o quê? Causando. E principalmente o quê? Com as crianças, que nem no caso, eu já sou um homem formado, muitas coisas já se passaram, não que eu não estou sujeito a mais nada, né? Mas minha formação já está pronta. Tem muita coisa que não adianta você mexer mais, que você não vai fazer. Mesma coisa, por exemplo, falar, quando você vai crescer mais? Eu não vou crescer mais. Já atingi minha estatura, a partir de agora eu vou começar a diminuir e começar a esfarelar. Mas no caso, uma criança que está em formação, ela não tem que comer bem? Não é? Ela não tem que ter esse desenvolvimento físico, então se ela tiver uma má alimentação, ela não vai crescer. Então, no caso, se ela não está tendo um bom desenvolvimento e, no caso, está se inserindo cada vez mais esse tipo de tecnologia, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Muitas vezes pode ser bom? Pode. Só que nós temos uma tendência ao negócio não ser tão bom assim. E a gente vai esperar para pagar para ver? É a mesma coisa com o cigarro. Nós sabemos muitas vezes que o cigarro tem pessoas que são mais propensas a ter males do próprio cigarro. Eu sempre conheço pessoas que morreram por causa de fumar. E eu conheço pessoas que fumam muito mais e estão vivas aí, forte, por aí. Só que você vai pagar para ver? Não. Então a mesma coisa quando a gente diz com relação à questão do cérebro das crianças. A gente vai pagar para ver o que vai acontecer com elas. Então o que eu vou pedir para vocês é que dê uma olhada, no caso, os 2 artigos que eu coloquei, dá uma pesquisada e procura tentar monitorar esse tempo que você está usando o próprio dispositivo. Então, por exemplo, você pegou ele agora, você olha quando você vai começar e começa a observar o que você ganhou naqueles momentos que você ficou olhando ali. Será que você não está perdendo tempo, não está olhando muitas vezes a mesma foto? Quantas vezes você acabou olhando a mesma foto da mesma pessoa? Certo? Eu não estou nem falando das besteiradas que tem por ali, das piadas sem graças e coisas do tipo. Mas vamos estar verificando que o celular ele pode viciar, já se tem estudos disso e até mesmo tratamento, correto? Então, vou dar no caso o fim dessa semana para vocês. Semana que vem a gente continua. Tchau!